Você já parou para pensar no momento exato em que a vida vira de cabeça para baixo? Aquele segundo em que você percebe que tudo que construiu era só fumaça. Pois é, hoje eu vou te contar uma história que vai te deixar sem palavras. É sobre um cara que tinha tudo, absolutamente tudo, e jogou no lixo por pura arrogância. Mas o pior ainda estava por vir. Fica comigo até o final porque essa história vai mexer com você de um jeito que nem imagina. Sabe aquele cheiro de hospital que a gente nunca esquece? Então, era exatamente isso que Charles respirava naquela manhã. Ele estava lá, numa das alas mais caras do hospital, checando e-mails no celular como se estivesse numa reunião de negócios qualquer. Do lado dele, uma garota de 20 e poucos anos reclamava de dor de estômago. Sienna, a namorada nova. A substituta perfeita para a vida perfeita que ele construiu depois do divórcio. Charles era daqueles caras que a gente vê nas capas de revista. CEO de uma empresa bilionária de imóveis, dono de metade dos prédios mais chiques da cidade. O tipo de homem que nunca ouviu um não na vida. E ele estava ali, entediado, esperando a namorada passar numa consulta por causa de uma dor que provavelmente era só ansiedade de fim de semana. Aí aconteceu. As portas automáticas da emergência se abriram com aquele barulho que corta o silêncio. Uma maca foi empurrada para dentro, correndo. Enfermeiros gritando termos médicos. A tensão no ar era palpável. Charles levantou os olhos, mais por reflexo do que por interesse real. E foi nesse momento que o chão sumiu debaixo dos pés dele. Na maca estava Evelyn, a ex-mulher. Pálida, suada, com uma barriga de grávida tão grande que parecia prestes a explodir. Ela segurava a barriga com desespero, o rosto contorcido de dor. E os médicos estavam em pânico total. Agora, respira fundo comigo. Imagina você na pele desse cara. Você largou sua esposa há 8 meses. Assinou os papéis do divórcio, dividiu os bens, seguiu em frente. E de repente ela parece grávida, à beira da morte, no hospital onde você está acompanhando sua namorada nova. É o tipo de coincidência que parece roteiro de filme ruim, mas aconteceu de verdade. O celular de $3.000 escorregou da mão dele e caiu no carpete. Charles ficou paralisado, completamente travado. Porque no fundo, ele sabia. A conta não fechava, mas ao mesmo tempo fechava perfeitamente. 8 meses desde o divórcio. 9 meses de gravidez. As datas batiam. Aquele bebê era dele. Sienna começou a falar, mas a voz dela virou um zumbido distante. Charles não conseguia tirar os olhos daquelas portas que tinham engolido Evelyn. O coração dele estava acelerado, as mãos tremendo. E pela primeira vez em anos, ele sentiu algo que tinha esquecido como era. Medo de verdade. Sabe o que é mais louco nisso tudo? Charles tinha passado o último ano inteiro vendendo uma história para todo mundo. Para a família, para os amigos, para os sócios. A história de que o casamento tinha acabado porque os dois queriam coisas diferentes. Um término maduro, civilizado. Mentira. Mentira completa. A verdade é que ele tinha se cansado. Simples assim. Evelyn não era mais novidade. Não era mais emocionante. Ela tinha virado rotina, conforto, previsibilidade. E para um cara como Charles, isso era insuportável. Ele queria adrenalina de novo. Queria sentir aquela energia de conquista. E Sienna representava tudo isso. Jovem, ambiciosa, com a vida toda pela frente. Uma namorada troféu perfeita pro ego dele. Enquanto isso, Evelyn ficou para trás como um capítulo fechado, uma página virada. Só que agora aquela página tinha voltado para assombrá-lo. E não era uma simples visita ao passado. Era um confronto brutal com as consequências dos próprios atos. Sienna puxou o braço dele, irritada. Perguntou o que estava acontecendo, porque ele ficou branco daquele jeito. Charles mal conseguiu formar uma frase. Disse que tinha visto alguém conhecido. Nada demais. Mas por dentro estava desmoronando. A cabeça dele era um turbilhão de perguntas sem resposta. Como? Por quê? Porque ela não contou nada. E aí veio a culpa. Aquela culpa pesada, sufocante, que gruda na gente e não sai. Ele não tinha só abandonado a esposa. Ele tinha largado uma mulher grávida e doente. Uma mulher que estava literalmente lutando pela vida naquele momento. E ele nem sabia. Porque nunca perguntou. Porque nunca se importou o suficiente para olhar para trás. Sienna continuou reclamando, dizendo que a consulta era daqui a 5 minutos e que ele tinha prometido entrar com ela. Mas Charles já não estava mais ali. Mentalmente, ele já tinha ido embora. Disse que precisava fazer uma ligação e mandou ela entrar sozinha. A ofensa da garota foi imediata. Ela não era empregada dele para ficar esperando na recepção. Mas Charles não tinha paciência para lidar com drama naquele momento.
Ele tinha problemas muito maiores. Quando Sienna finalmente saiu pisando duro, ele se levantou. E em vez de ir embora, fez algo que nem ele mesmo esperava. Foi direto pro elevador da maternidade. Precisava saber. Precisava entender o que estava acontecendo. O andar da maternidade era outro universo. Silencioso, tenso, cheio daquela energia estranha que só existe em lugares onde vida e morte dançam juntas. Charlie se sentiu completamente deslocado ali, com seu terno de grife e relógio que custava mais que um carro popular. Ele era um intruso naquele mundo de dor e esperança. Foi até o balcão das enfermeiras e perguntou por Evelyn. Usou o sobrenome de solteira dela, porque no divórcio ele tinha feito questão que ela voltasse a usar o nome de família. Na época pareceu uma decisão prática, civilizada. Agora parecia mais uma crueldade. A enfermeira checou o sistema e disse que não tinha ninguém com esse nome internado. Charles insistiu, descreveu a cena que tinha visto, mencionou os termos médicos que tinha ouvido os enfermeiros gritando. A mulher endureceu na hora. Disse que mesmo se tivesse alguém ali, ela não podia passar informação nenhuma a menos que ele estivesse na lista de autorizados da paciente. Regras de privacidade. Charles sentiu a frustração subir. Disse que era o pai do bebê, que tinha sido casado com ela. Mas a enfermeira não se abalou. Explicou que ele precisava esperar na sala de espera e que se a paciente quisesse vê-lo, alguém iria chamá-lo. Fim de papo. Derrotado, Charles foi para aquela salinha triste que todo hospital tem. Cadeiras desconfortáveis, paredes bege sem graça, uma TV ligada sem som passando algum programa de reforma de casas. Ele estava sozinho ali. Sozinho com os próprios pensamentos. E cara, os pensamentos não eram nada gentis com ele. Ele começou a lembrar do dia que pediu o divórcio. Foi numa manhã qualquer, na cozinha daquela mansão gigante que eles moravam. Evelyn estava arrumando flores que tinha colhido do jardim. Flores que ela mesma plantava e cuidava com carinho. Ele chegou e soltou, frio como gelo, que não estava mais feliz no casamento. Evelyn congelou. Olhou para ele sem entender. Perguntou o que ele queria dizer com isso. Charles explicou que estava tudo rotineiro demais, previsível demais. Que eles sempre iam nos mesmos restaurantes, faziam as mesmas coisas. Que ela usava o mesmo perfume havia anos. Que eles não se conectavam mais. A resposta dela foi uma facada. Ela disse que vinha tentando se conectar há meses, mas que ele vivia em jantares de negócios até altas horas, sempre grudado no celular, sempre distante. Ela estava ali, presente. Ele que tinha sumido. Mas Charles não quis ouvir. Jogou a culpa nela, transformou tudo em ressentimento dela. Disse que queria o divórcio e ponto final. Esperava lágrimas, esperava súplicas. O que não esperava era a dignidade silenciosa dela. Evelyn simplesmente colocou a rosa no vaso, limpou as mãos no avental e disse algo que ele nunca esqueceu. Se é isso que você quer, liga para o seu advogado. Mas saiba que você está cometendo o maior erro da sua vida. Você é um idiota. Na época, Charles ignorou completamente. Achou que era só raiva de mulher rejeitada. Mas agora, sentado naquela sala de espera fria, as palavras dela ecoavam como uma profecia. Ela estava certa. Ele era um idiota mesmo. Pegou o telefone e ligou pro advogado. Não o advogado do divórcio, mas o advogado corporativo dele, um tubarão chamado Marcos. Explicou a situação toda, tentando manter a voz firme. Evelyn estava ali, grávida, em trabalho de parto complicado. E o bebê provavelmente era dele. Marcos ficou em silêncio por uns segundos, processando. Não processando emocionalmente, claro. Processando legalmente. Começou a falar sobre paternidade, herança, pensão alimentícia. Explicou que se aquela criança fosse realmente dele, mudava tudo. O acordo do divórcio, a divisão de bens, o império que Charles construiu. Tudo estaria em jogo. E tinha mais. Marcos mencionou a situação atual dele. Tradução, Sienna. Um escândalo de paternidade era a última coisa que a empresa precisava naquele momento. Os acionistas iam pirar. A imprensa ia ter um dia de campo. Ia ser um caos. Charles perguntou o que deveria fazer. Marcos foi direto. Não dizer nada, não admitir nada, esperar por um teste de paternidade. Não assinar nenhum papel, não fazer nenhuma promessa. E o mais importante, sair daquele hospital e voltar pro escritório. Não tinha nada que ele pudesse fazer ali além de piorar a situação. Mas Charles desligou o telefone e não se mexeu. Porque pela primeira vez na vida, ele não estava pensando como CEO. Estava pensando como um homem que tinha acabado de descobrir que era pai da pior forma possível. E ele não conseguia ir embora. Simplesmente não conseguia. Enquanto isso,
Do outro lado daquela parede branca de hospital, Evelyn estava acordando. As luzes fortes da sala de cirurgia tinham dado lugar à penumbra reconfortante de um quarto de recuperação. A primeira coisa que ela sentiu foi dor. Uma dor surda, profunda, que irradiava do centro do corpo dela. A segunda coisa foi um vazio assustador. A voz da mãe dela cortou a confusão. Margaret estava ali, segurando a mão dela com força, dizendo que estava tudo bem, que o bebê estava bem. Evelyn forçou os olhos a abrir, lutando contra a névoa da anestesia. Perguntou onde ele estava. Margaret explicou que tinham levado o bebê para a sala de observação só por precaução, mas que ele estava perfeito. 3,2 kg, um monte de cabelo escuro igualzinho ao dela. Perfeito. As lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Evelyn antes mesmo que ela processasse a informação direito. Ele estava vivo. Os dois estavam vivos. Depois de 9 meses de terror absoluto, eles tinham conseguido. Porque, veja bem, Evelyn não tinha tido uma gravidez comum. Ela tinha sido diagnosticada com uma condição rara e mortal logo no começo. Cardiomiopatia periparto. Basicamente, o coração dela estava falhando por causa da gravidez. Os médicos foram claros. Continuar com aquela gestação poderia matá-la. E sabe quando ela descobriu isso? Uma semana depois de descobrir que estava grávida. E sabe quando descobriu que estava grávida? 2 dias depois que Charles assinou os papéis do divórcio. A ironia era cruel demais até para ser verdade. Ela estava no banheiro daquele apartamento pequenininho que tinha alugado depois da separação. O cheque da divisão de bens estava na mesa da cozinha, ainda sem descontar. Ela tinha andado se sentindo exausta, mas achava que era só o estresse emocional da separação. Quando viu as 2 linhas no teste de gravidez, o mundo parou. Era uma sentença de morte e um milagre ao mesmo tempo. Por um momento breve e desesperado, ela quase ligou para Charles. Quase. O dedo dela ficou ali, sobre o nome dele na agenda. Mas no fim, ela não ligou. Porque o que ela ia dizer? Oi, lembra de mim? Aquela mulher que você deixou porque ficou entediado. Então, você vai ser pai. Surpresa! Não. Ela não ia fazer isso. Não ia se rebaixar. Não ia implorar para ele voltar por obrigação. Aí veio a consulta com a cardiologista. Doutora. Helena foi gentil, mas direta. Mostrou o resultado do eletrocardiograma. Explicou os números, explicou o risco. E então fez a pergunta que ninguém quer ouvir. Você já pensou em outras opções? Evelyn entendeu na hora o que ela quis dizer. E a resposta dela foi imediata. Eu vou ter esse bebê. A médica insistiu. Explicou que não era brincadeira, que ela poderia morrer de verdade. Mas Evelyn não vacilou. Colocou a mão sobre a barriga ainda lisa e disse, então eu vou morrer. Ele é tudo que me restou. E foi exatamente isso que ela fez. Guardou o segredo de todo mundo, menos da mãe. Usou o dinheiro da separação, aquele dinheiro que ela tinha planejado usar para abrir um negócio próprio de paisagismo, para pagar médicos especialistas. Passou por ecocardiogramas toda semana, tomou um coquetel de remédios que deixava ela enjoada o tempo todo, monitorou a própria pressão obsessivamente. Dormiu sozinha noite após noite, com a mão na barriga crescente, rezando para conseguir segurar só mais um pouco. Só mais um dia. Só mais uma semana. Enquanto isso, Charles postava fotos em jantares de gala com Sienna nos braços. Evelyn fez uma escolha. Uma escolha que poucas pessoas entenderiam. Ela preferiu arriscar a própria vida sozinha do que aceitar migalhas de afeto de um homem que já não a queria. Ela preferiu dignidade à segurança. E quase pagou o preço mais alto por isso. Agora, deitada naquela cama de hospital, viva contra todas as probabilidades, ela ouviu a mãe dizer algo que fez o sangue dela gelar. Ele está aqui. Margaret explicou que Charles tinha visto ela sendo levada na maca. Que ele estava do lado de fora há horas, tentando entrar, pedindo informações. A raiva que Evelyn sentiu foi instantânea e quente como lava. Ele estava ali. Tinha trazido a namoradinha nova pro mesmo hospital, no mesmo dia, e tinha a audácia de aparecer agora. De querer participar agora. Depois de 9 meses de ausência total. Depois dela ter enfrentado o inferno sozinha. Evelyn disse para a mãe mandar ele pro inferno. Mas Margaret olhou para ela com aquela sabedoria cansada de quem já viveu muito e disse, ele não sabia, filha. E Evelyn respondeu com uma verdade afiada. Ele não sabia porque não perguntou. Porque estava ocupado demais construindo o império dele e transando com a assistente. Mas mesmo com toda aquela raiva, Evelyn tomou uma decisão. Pediu para a enfermeira deixar ele entrar. E pediu para a mãe sair. Margaret hesitou, preocupada, mas Evelyn foi firme.
Ela tinha carregado um bebê por 9 meses enquanto o coração dela falhava. Ela era forte o suficiente para olhar aquele homem nos olhos. Porque ela não ia deixar ele ter o controle. Não dessa vez. Esse quarto, esse bebê, essa vitória, eram dela. E ela ia ter certeza de que ele entendesse isso muito bem. A porta do quarto se abriu devagar. Charles entrou como um intruso, porque era exatamente isso que ele era. O quarto estava meio escuro, só a luz dos monitores piscando. Cheirava ao hospital, aquele cheiro de desinfetante misturado com algo metálico. Evelyn estava recostada numa pilha de travesseiros. Parecia frágil, com olheiras fundas e a pele ainda pálida. Tinha tubos conectados nela, soro pingando, monitor cardíaco apitando baixinho. Mas quando os olhos dela encontraram os dele, Charles viu que não tinha nada de frágil naquele olhar. Era puro granito. Ele tentou falar alguma coisa. Começou com aquele "meu Deus, Evelyn", cheio de falsa preocupação. Deu um passo para frente, as mãos inquietas, querendo consertar, querendo voltar no tempo. Disse que não sabia de nada, que se soubesse teria ajudado. A risada que saiu de Evelyn não foi risada. Foi quase um som de desprezo. Ela perguntou, com todo o sarcasmo que conseguiu reunir, se ele queria que ela tivesse interrompido as férias dele em Cabo ou a palestra no evento da Forbes. Que tinha perdido o número da nova assistente dele. Charles tentou dizer que não era justo, mas ela cortou ele na hora. Falou sobre justiça. Sobre ele assinar papéis do divórcio com uma mão enquanto marcava viagens com a namorada nova com a outra. Sobre ele dando entrevista dizendo que a ex-esposa não compartilhava da visão dele, enquanto ela vomitava de enjoo matinal e efeito colateral de remédio pro coração. Foi aí que Charles perguntou do bebê. Meio que tinha esquecido por um segundo, perdido naquela troca de farpas. Olhou pro bercinho vazio no canto do quarto e perguntou se era menino ou menina. Evelyn respondeu com uma calma assustadora. Disse o nome, Rowan. Rowan Kirby. E confirmou o que ele já sabia no fundo. Sim, o bebê era dele. Parabéns, você é pai. As palavras explodiram no silêncio do quarto. Charlie segurou na grade metálica da cama, as pernas fracas. Um filho. Ele tinha um filho. Repetiu o nome devagar, como se estivesse aprendendo uma língua nova. Tentou dizer que se soubesse teria feito diferente. Mas Evelyn não deixou. Perguntou o que exatamente ele teria feito. Voltado por obrigação? Fingido ser um marido dedicado só por culpa. Ela deixou claro. Não queria a pena dele na época e com certeza não queria agora. Charles perdeu a paciência. Gritou que aquilo não era sobre pena, era sobre o filho dele. Que ela não tinha direito de esconder isso dele. E foi aí que Evelyn explodiu de verdade. Gritou de volta, com uma força que ninguém imaginaria que ela tinha. Disse que tinha todo o direito. O direito de proteger ela mesma e o filho do controle sufocante e egoísta dele. Que ele podia construir prédios e moldar a cidade, mas não ia moldar aquilo. Aquilo era dela. Antes que a briga escalasse mais, a porta se escancarou. Siena apareceu no batente, uma mistura de descrença e fúria no rosto. Os olhos dela correram pelo quarto, pegando cada detalhe. Charles, Evelyn, os monitores, o berço vazio. Ela começou a gritar, perguntando o que diabos estava acontecendo. Disse que tinha ficado esperando, que o médico dela disse que não era nada demais, só estresse. E agora encontrava ele ali, numa ala de maternidade, com ela. Perguntou quem era Evelyn. Perguntou de quem era aquele berço. A voz dela foi ficando cada vez mais aguda, mais histérica. Foi Evelyn quem respondeu, com uma frieza que dava medo. Disse que era a ex-esposa dele. E que aquele berço era pro filho dele. Siena ficou branca. Olhou para Charles como se nunca tivesse visto ele antes. Perguntou se ele tinha um filho com ela. A voz saiu estrangulada no começo, depois foi subindo. Disse que ele mentiu, que deixou ela fazer planos para o futuro dos dois, que escondeu isso o tempo todo. Charles tentou se explicar, desesperado. Jurou que não sabia, que tinha descoberto naquele momento também, que estava tão chocado quanto ela. Mas Siena não quis saber de explicação. Soltou uma risada amarga e histérica. Disse que isso não melhorava nada. E então fez a pergunta que mudou tudo. Você escolhe. Agora. Ou sai daqui comigo e a gente nunca mais fala nisso, ou fica aqui com sua bagagem. Apontou para Evelyn com nojo na cara ao dizer bagagem. Charles ficou travado. Olhou para Siena, que representava tudo o que ele tinha construído. A vida nova, brilhante, sem complicações. Olhou para Evelyn, quebrada numa cama de hospital, tendo acabado de lutar pela vida para trazer o filho dele ao mundo. O monitor cardíaco continuava apitando. Firme. Constante.
Ele tentou ganhar tempo. Pediu 1 minuto, pediu para Sienna esperar lá fora. Mas ela foi clara: não. Acabou o tempo de ir ao lar. Escolhe. E Charles não conseguiu. Ficou ali, paralisado, preso entre a ambição e a consciência. Sienna viu a indecisão dele e entendeu tudo. O rosto dela endureceu numa expressão fria e final. Ela tirou a bolsa cara que ele tinha dado de presente e jogou aos pés dele. Disse para ele ter uma boa vida e mandar um cheque pelas coisas dela. Virou as costas e foi embora, os saltos batendo forte no corredor. O silêncio que ficou era pesado demais para respirar. Charles tinha perdido a namorada, a imagem cuidadosamente construída e qualquer resquício de dignidade. Virou para Evelyn. Ela tinha fechado os olhos, o rosto pálido de uma exaustão que parecia morte. Com os olhos ainda fechados, ela sussurrou que ele deveria ir embora. Que tinha causado dano suficiente por um dia. E então disse, mais alto e mais firme: sai daqui, Charles. Ele quis discutir. Quis implorar. Quis ver o filho. Mas a finalidade na voz dela era absoluta. Ele tinha sido dispensado. Charles saiu do quarto, o bip do monitor cardíaco dela ecoando no corredor atrás dele. Parecia um relógio marcando o tempo de uma vida que ele não reconhecia mais. Ele dirigiu por mais de 1 hora pelas ruas de Seattle. A chuva batia forte no para-brisa do carro, os limpadores trabalhando num ritmo frenético que combinava com o pânico no peito dele. Não era só um homem em crise. Era um homem em queda livre, acabando de descobrir que não tinha chão para segurar a queda. Tinha perdido Sienna. Isso ia virar fofoca de primeira página nas colunas sociais. Mas isso era só barulho. O sinal de verdade na tempestade era Evelyn e Rova. Sem nem perceber direito como, ele se viu parando na frente de uma casa pequena num bairro tranquilo. Era onde Evelyn tinha crescido. A casa da mãe dela. Ficou sentado no carro por um tempo, o motor esfriando, fazendo aquele barulhinho de metal contraindo. O que ele estava fazendo ali? O que ia dizer? Desculpa por ter destruído a vida da sua filha e quase matado ela. Mas ele saiu do carro mesmo assim. O ar estava gelado, cheirando a terra molhada e fumaça de lareira. Caminhou pelo jardim bem cuidado e bateu na porta de madeira maciça. Margarete abriu quase na hora. Era uma mulher pequena, mas ficou ali no batente com a força de uma montanha. Usava avental, com as mãos sujas de farinha, mas os olhos eram aço puro. A primeira coisa que ela disse foi: você tem muita cara de pau de aparecer aqui, Charles. Ele tentou perguntar sobre Evelyn e o bebê. Margarete deixou escapar uma risada seca, sem humor nenhum. Disse que ela estava descansando, sem agradecer a ele. Que ele tinha invadido o quarto dela, levado aquela menina junto, e dado um ultimato depois de tudo que ela passou. Charles tentou se defender. Disse que não tinha dado ultimato nenhum, que foi Sienna. Que ele não sabia o que estava acontecendo. Margarete soltou outra risada, dessa vez de pura incredulidade. Disse que ele ainda não entendia nada. Que achava que era só sobre um bebê. Que pensava que podia resolver tudo com um talão de cheques. Charles disse que queria ajudar. Fazer a coisa certa. Margarete deu um passo pro lado, um convite sombrio. Mandou ele entrar. Disse que ia mostrar para ele o que era fazer a coisa certa. Ia contar a história que ele estava ocupado demais para ouvir. Charles entrou. A casa era quente, cheirando a pão assando e madeira antiga. Era um lar de verdade. O contraste com o apartamento estéril dele era doloroso. Margarete não ofereceu lugar para ele sentar. Ficou ali no meio da sala, braços cruzados, uma guerreira defendendo a filha. E aí ela começou a falar. Contou que Evelyn descobriu a gravidez 2 dias depois que ele entrou com o divórcio. E 1 semana depois descobriu que tinha cardiomiopatia periparto. Perguntou se ele sabia o que era isso, ou se só lia relatórios financeiros. Charles balançou a cabeça, se sentindo pequenininho. Margarete explicou. Era insuficiência cardíaca causada pela gravidez. Os médicos foram diretos com Evelyn. Continuar com aquela gestação podia matá-la. Recomendaram interromper. Charles sentiu o sangue sumir da cara. Segurou na cadeira para não cair. Sussurrou: meu Deus. Margarete confirmou. Sim, meu Deus. E sabe o que Evelyn fez? Mandou eles pro inferno. Disse que aquele bebê era a única coisa boa que sobrou do casamento desgraçado dela. E que não ia desistir dele. Charles perguntou por que ela não contou. Porque não pediu ajuda. Disse que teria ajudado, que teria trazido os melhores médicos. Os olhos de Margarete brilharam de raiva. Disse que sim, ele teria ajudado. Teria trazido especialistas, colocado ela numa gaiola de ouro, monitorado cada respiração. E teria ressentido ela por isso.
Teria olhado com aquela mesma pena que mostrou no último ano de casamento. Teria ficado por obrigação. E a filha dela preferia morrer sozinha do que viver como fardo dele. A verdade bateu em Charles como um soco físico. Ela estava certa. Ele teria visto como mais uma complicação, mais um problema para resolver. Não teria realmente visto ela. Então Margarete continuou, a voz quebrando pela primeira vez. Disse que viu a filha vender as joias que ele tinha dado, para pagar especialista. Que segurou a mão dela em ecocardiograma toda semana, rezando pro coração não desistir. Que dormiu no sofá porque Evelyn tinha medo de morrer dormindo. Tudo isso enquanto ele saía em revista de fofoca nos braços de Siena em eventos beneficentes. Margarete foi clara. Ele não abandonou só a esposa. Abandonou uma mulher doente e apavorada que lutava pela vida dela e do filho dele. Charles desabou contra a cadeira. A fortaleza de mentiras que ele construiu, todas as justificativas, toda a narrativa do casamento que acabou naturalmente, tudo ruiu. Ele mencionou o nome que ela escolheu. Rovan. A voz saiu estrangulada. Margarete explicou que era o nome de uma árvore, símbolo de força e proteção. Porque era isso que o bebê representava para ela. A razão para continuar lutando. Margarete finalmente sentou, toda a raiva drenando, deixando só uma tristeza profunda e cansada. Disse que Evelyn estava lá em cima tentando dormir. Que o bebê estava no berço. E que ele não podia ver nenhum dos dois. Ainda não. Talvez nunca. Charles implorou. Perguntou o que ele podia fazer. Tinha que ter alguma coisa. Margarete olhou para ele por um longo minuto. Olhou de verdade, como se estivesse vendo ele pela primeira vez. Não o bilionário poderoso, mas um homem quebrado. Finalmente ela falou, a voz sem emoção. Você quer fazer alguma coisa. Vai para casa, Charles. E pela primeira vez na vida, enfrenta o homem que você realmente é, descobre o que você está disposto a perder para consertar isso. Porque você não vai comprar seu caminho de volta. Você vai ter que sangrar por isso. Do jeito que ela sangrou. Ela se levantou e abriu a porta da frente. Ele saiu de volta para a chuva. Um homem despido de tudo. A volta para o apartamento dele foi um borrão. Chegou naquele lugar enorme com paredes de vidro e vista para o mar. A vista que sempre fez ele se sentir um rei agora só parecia fria e vazia. Foi pro bar, se serviu de um uísque caríssimo e olhou pro próprio reflexo na janela escura. Margarete estava certa. Ele não estava só enfrentando uma crise familiar. Estava enfrentando um acerto de contas moral. E o preço da redenção ia ser maior que qualquer negócio que ele já fechou. As próximas 48 horas foram uma aula de desconstrução. Charles, o cara que construiu a identidade inteira em cima de controle, perdeu ele. Não dormiu. Ficou andando de um lado pro outro naquele apartamento vazio e gigante, os Killine da cidade zombando dele com sua beleza silenciosa e indiferente. Ele ficava repetindo as palavras de Margarete na cabeça. Você vai ter que sangrar por isso. O primeiro instinto dele ainda era de CEO. Resolver o problema. Ligou pro banco e preparou uma transferência milionária para um fundo no nome de Evelyn. Era fácil, indolor. Estava prestes a apertar confirmar quando a voz de Margarete ecoou de novo. Acha que pode consertar com um talão de cheques. Cancelou a transferência. Isso não era uma aquisição hostil. Era uma operação de resgate. E a coisa que precisava ser resgatada era a própria humanidade dele. O primeiro custo real não veio da consciência dele, mas da ambição. O telefone tocou. Era Julian Vance, o pai de Siena. Um investidor de venture capital cujo fundo era o investidor principal no projeto novo de 800 milhões dele. A voz de Julian estava gelada. Disse que a filha acabava de desembarcar em Maui. Estava arrasada. E contou uma história incrível sobre ele, a ex-mulher e um filho secreto. Charles tentou explicar que era complicado, que não era o que parecia. Mas Julian cortou ele. Disse que não queria saber do drama. Que o que importava era a dignidade da filha e a reputação do fundo. Que não faziam parceria com homens a uma manchete de tabloide de distância de uma implosão moral. O fundo Vance estava retirando o investimento. Os advogados entrariam em contato. A ligação caiu. Charles ficou olhando pro telefone. Essa era a primeira gota de sangue de verdade. Isso não era só perder um investidor. Era um torpedo. Perder o capital Vance ia disparar uma cascata de inadimplências. Podia falir ele. Esse era o preço, o império ou o filho. Por um momento, ele pensou em ligar de volta para Julia. Implorar, mentir, inventar uma narrativa nova. Mas ele estava tão cansado de mentir. Tão cansado da imagem. Então fez outra coisa. Ligou pro Marcos, o advogado. Contou sobre Julian puxar o investimento. Marcos pirou.
Disse que ele tinha que consertar, que tinha que se desculpar, mandar um carro para Siena, o que fosse necessário. Charles disse não. Que estava acabado. E pediu outra coisa para o Marcus fazer. Queria os nomes de todos os especialistas que Evelyn tinha visto nos últimos 9 meses. Todos os cardiologistas, todos os obstetras. Queria a lista de todas as contas médicas. E queria pagar tudo, anonimamente, de uma conta privada. Marcus ficou chocado. Disse que isso era admitir responsabilidade. Charles respondeu que não se importava. Era só para fazer. E tinha mais. Queria criar um fundo fiduciário no nome de Rowan Kirby. Ia colocar 50 milhões para começar. Silêncio atordoado do outro lado. Marcus perguntou se ele estava bem. E mais uma coisa. Liquidar as ações dele na torre comercial principal. Cobrir a retirada do capital Vance. Iam tomar o prejuízo. O projeto continuava, só que menor. Não importava mais a cobertura de luxo. Podia cancelar. Ele estava desmontando o próprio legado. Derrubando os monumentos que construiu para si mesmo. E a cada ordem que dava, a cada milhão que sacrificava, o peso esmagador no peito aliviava um pouquinho. Desligou, tomou um banho e vestiu as roupas mais velhas e confortáveis que tinha. Uma calça jeans e um suéter cinza de cachemir. Dirigiu não para o escritório, mas para um supermercado popular. Caminhou pelos corredores se sentindo um alienígena. Encheu um carrinho com fraldas, lenços umedecidos, um elefante de pelúcia macio. Depois voltou para o bairro onde Margarete morava. Não bateu na porta. Só deixou a pilha de coisas na varanda. Estava virando para ir embora quando a porta abriu. Margarete estava ali, braços cruzados. Olhou para as coisas, depois para ele. A expressão era ilegível. Charles falou, a voz crua. Eu não posso desfazer o que fiz. Não posso mudar o último ano. Mas eu posso ser isso. Posso ser o cara que traz fraldas. Que paga as contas. Não vou incomodar ela. Não vou pedir nada. Só deixa eu ajudar. Por favor. Margarete olhou para ele, para os olhos fundos dele, pro desespero genuíno. Olhou para as fraldas. Ela não precisa de fórmula, disse rispidamente. Ela tá amamentando. Ah, é. Eu não sabia. Margarete suspirou, um som longo e pesado. O jardim tá uma bagunça, Charles. As calhas estão cheias de folhas. Eu ia chamar alguém, mas foram os meses difíceis. Charles olhou para as calhas transbordando, programado e regular. Eu posso arrumar isso. Tem uma escada no galpão, ela disse, e virou para entrar. Pausou na porta. Ela tem retorno com a doutora Helena na terça-feira, no hospital, 10 da manhã. Não que você esteja convidado. Fechou a porta. Charles, o bilionário magnata do mercado imobiliário, foi até o galpão, pegou a escada e começou a limpar as calhas debaixo de chuva. Era o primeiro dia de trabalho honesto que ele fazia em uma década. Redenção não é um raio que cai de repente. É uma caminhada lenta e desgastante morro acima. Para os próximos 3 meses, Charles viveu a milha mais longa da vida dele. Manteve a palavra. Não ligou. Não mandou mensagem. Não exigiu ver o filho. Ele só apareceu. Toda terça às 10 da manhã, estava na sala de espera do Instituto Cardíaco. Sentava no canto lendo o jornal, o coração martelando no peito até Evelyn e a mãe saírem da consulta. Ele só acenava para Margarete. Evelyn nem olhava para ele. Mas ela ouvia. Ele era um ponto fixo, um sentinela silencioso. Todo sábado estava na casa em Ballard. Invernizou a varanda da frente de novo. Tirou o mato dos canteiros, a terra macia estranha debaixo das unhas cuidadas dele. Montou um berço escandinavo complicadíssimo que Evelyn tinha pedido, xingando baixinho no quartinho do bebê enquanto Margarete segurava a rova. Ele aprendeu sobre o filho em olhares roubados. Viu que ele tinha o cabelo preto e grosso da Evelyn. E achava que tinha o próprio queixo teimoso. A vida profissional estava em modo de sobrevivência. O projeto foi salvo, mas a um custo enorme. Vendeu o apartamento, aquele monumento ao próprio ego, e se mudou para um apartamento menor e funcional. Não era mais o rei do mercado imobiliário da cidade. Era só um cara tentando manter a empresa funcionando enquanto pagava a penitência. O milagre que a história original insinuava nunca veio. Milagres, Charles aprendeu, eram para contos de fada. A vida real era sobre determinação. A cardiomiopatia de Evelyn não desapareceu magicamente. Foi uma batalha longa e aterrorizante. A fração de ejeção do coração dela, que deveria estar acima de 50%, pairava num perigoso 35 a 38%. Era uma luta diária,
gerenciada com um coquetel de beta-bloqueadores, inibidores e uma dieta brutal de baixo sódio. A crise verdadeira veio numa quinta-feira chuvosa. Charles estava numa reunião de orçamento quando o telefone acendeu. Margaret Kirby. O sangue dele gelou. Atendeu na hora. Margaret, o que houve? A voz dela estava apertada de pânico. Ela não tá bem, Charles. Tá com dificuldade para respirar. Tá tonta. Chamei a ambulância. Estamos indo pro pronto-socorro. Ele estava fora da sala antes dela terminar. Já tô indo. Chegou no hospital antes da ambulância. Estava parado na entrada da emergência quando a trouxeram. Ela estava pálida, os lábios com um tom azulado, uma máscara de oxigênio embaçando com a respiração rasa. Os olhos dela encontraram os dele, arregalados de terror. Rovan. Ela ofegou. Eu cuido dele, Charles disse, apertando a mão dela. Não se preocupa com o Rovan. Você só luta. Tá me ouvindo, Evey? Você luta. Pelas próximas 72 horas, o mundo encolheu pro tamanho de um quarto de hospital. Evelyn estava na UTI cardíaca. O coração dela estava falhando em limpar o líquido dos pulmões. Era crítico. E Charles ficou com o filho. Pela primeira vez, sozinho com Rovan. Margaret estava um caco, acampada do lado da cama de Evelyn. Ela entregou a bolsa do bebê para ele com lágrimas, dizendo: Você tem que fazer isso. Eu não consigo. Ele levou Rovan pro apartamento dele. E foi aterrorizante. Ele errou nas fraldas. Esquentou o leite materno congelado na temperatura errada e teve que esfriar de novo. Tudo isso enquanto Rovan berrava, o rostinho vermelho e furioso. Às 3 da manhã, com Rovan ainda chorando, Charles estava à beira das próprias lágrimas. Estava exausto, apavorado por Evelyn, e falhando na única coisa que tinham pedido para ele fazer. Rovan, por favor, implorou, balançando o bebê contra o ombro. Começou a cantarolar uma melodia antiga e esquecida que o próprio pai cantarolava enquanto trabalhava na oficina de marcenaria. Era simples, repetitiva. O choro de Rovan suavizou. Ele soluçou, depois encostou no pescoço de Charles. E finalmente dormiu. Charles afundou no sofá, o peso quentinho e pequeno no peito. E chorou. Chorou por Evelyn, pelo filho, pelos anos desperdiçados. Pelo amor profundo, aterrorizante e incondicional que estava inundando suas veias. Não era culpa. Não era obrigação. Era isso. Ele finalmente entendeu. Na manhã seguinte, levou Rovan pro hospital. Evelyn estava estável. Os diuréticos tinham funcionado. Ela estava fraca, mas a cor tinha voltado pro rosto. Ele ficou na porta, segurando Rovan. Evelyn observou, a expressão ilegível. Ele tá bem, Charles disse, a voz firme. Ele não gosta do leite muito quente. E gosta quando você cantarola. Os olhos de Evelyn amoleceram. Você ficou com ele? Claro que fiquei. Ele foi até a cama e, sem pedir permissão, colocou Rovan gentilmente no braço dela. O bebê imediatamente se aconchegou contra ela. Evelyn olhou pro filho, depois pro Charles. O granito nos olhos tinha sumido. O gelo tinha derretido. O que sobrou era algo novo, frágil e hesitante. Obrigada, Charles, ela sussurrou. Ele só acenou, a garganta apertada demais para falar. Não precisava de milagre. Só precisava disso. Só precisava que eles ficassem bem. Um ano depois, a casa embalada estava quieta, exceto pelo som de uma torre de blocos de madeira caindo no chão, seguida por um gritinho encantado. Rovan, agora com 13 meses, era uma força da natureza. Estava andando, ou melhor, cambaleando com o abandono bêbado e alegre. Charles estava no chão da sala, pacientemente remontando os blocos. O terno e gravata há muito tempo abandonados por jeans e uma camisa de time de futebol desbotada. De novo, Rovan exigiu, batendo palmas. Tá bom, mais uma vez. Mas essa vai ser um arranha-céu, Charles disse, equilibrando cuidadosamente um bloco vermelho sobre um azul. Evelyn assistia da poltrona, uma xícara de chá nas mãos. Era uma mulher diferente por todos os parâmetros. O cabelo cortado num estilo moderno curto. A cor tinha voltado às bochechas. O ecocardiograma recente tinha sido um triunfo. A função cardíaca estava em 55%. Ela estava oficialmente em remissão. Não estava curada, mas estava estável. Estava vivendo. Ela também tinha, devagar e cautelosamente, deixado Charles voltar para a vida dela. Não como marido, nem mesmo como parceiro, mas como pai de Rovan. Ele nunca falhou em aparecer. Esteve presente em toda consulta médica.
Pegou Rovan nos fins de semana para Evelyn descansar. Tinha desmontado a vida antiga com uma eficiência quieta e implacável e começou a construir uma nova. Uma vida menor, mais forte, mais honesta. A empresa sobreviveu, mais enxuta e menos chamativa. Ironicamente, era mais respeitado por isso. Ele nunca pediu nada para Evelyn. Nunca pressionou por reconciliação. Simplesmente fez o trabalho. Ele vai ser engenheiro. Igualzinho a você, Evelyn disse, a voz com um toque de diversão. Tá obcecado com como as coisas se encaixam. Ou, Charles rebateu, colocando o último bloco, vai ser paisagista como a mãe dele. Só gosta da parte da demolição. Ele sorriu para Rovan. Pronto. 3, 2, 1. Rovan gritou de alegria e derrubou a torre. Mais tarde naquela noite, depois que Rovan dormiu, Charles e Evelyn sentaram na varanda que ele tinha consertado. O ar estava fresco, carregando o cheiro do jasmim que Margaret tinha plantado. Meu grupo de apoio para cardiomiopatia periparto tem reunião amanhã. Evelyn disse. O que eu comecei online. Cresceu muito, Charles. Temos mulheres do país inteiro. Uma revista médica quer me entrevistar. Isso é incrível, Evey. Ele olhou para ela, a admiração genuína. Você tá ajudando tanta gente. Pegou a pior coisa que já aconteceu e transformou nisso. Você é incrível. Evelyn ficou quieta por um momento, absorvendo as palavras dele. O Charles antigo teria oferecido financiamento, oferecido expandir tudo. O Charles novo só escutou. Eu tenho pensado, ela disse, a voz suave. Tem sido difícil fazer isso sozinha. Ser mãe solteira, cuidar da minha saúde. Mas você não tem sido um fardo. Você tem sido um apoio. E eu tô cansada de ficar sozinha. O coração de Charles parou. Ele virou para olhar para ela, sem ousar ter esperança. Eu não sei se consigo confiar em você do jeito que confiava, ela disse, o olhar direto e inflexível. Aquela fé. Foi embora. Você quebrou ela. Ele acenou, aceitando a verdade. Eu sei. Mas, ela continuou, eu vejo o homem que você é agora. Vejo você com Rovan. Vejo que você tá aqui. E eu acho que talvez a gente possa construir algo novo. Não o que a gente tinha. Algo diferente. Algo real. Charlie sentiu lágrimas picarem os olhos. Estendeu a mão, não para pegar, mas para oferecer. Deixou a mão aberta na rede entre eles. Eu não sou o homem que eu era, Evelyn. Ele disse, a voz grossa. E não tô pedindo perdão. Tô só pedindo uma chance de ser o homem que você e o Rovan merecem. Depois de um longo momento, Evelyn deslizou a mão na dele. A pele dela estava quente. O aperto era forte. Tá bom, Charles, ela sussurrou. Vamos construir algo novo. Ele levou a mão dela aos lábios, um gesto de reverência. Não era um final de conto de fadas. Era algo melhor. Era real. Era uma fundação construída não sobre imagem ou poder, mas sobre verdades dolorosas, confiança conquistada com dificuldade, e a força resiliente e teimosa de uma família que se recusou a ficar quebrada. Essa não era uma história sobre uma recuperação mágica perfeita. Era uma história sobre o trabalho duro diário da redenção. Charles, Evelyn e Rovan se tornaram uma família. Não apesar da traição, mas por causa dela. Eles reconstruíram suas vidas sobre uma nova fundação de honestidade brutal, respeito mútuo e um amor que era mais forte por ter sobrevivido ao fogo. O grupo de apoio de mães de Evelyn cresceu e virou uma fundação nacional, salvando vidas. E Charles aprendeu que o verdadeiro poder não estava em construir arranha-céus, mas em aparecer todo santo dia para as pessoas que você ama. E aí, o que você achou dessa história? Ela foi inspirada em eventos reais, mostrando que mesmo depois das traições mais profundas, dignidade, resiliência e segundas chances verdadeiras são possíveis. Se essa história de força e redenção tocou seu coração, deixa aquele like no vídeo e se inscreve no canal. Seu apoio ajuda a gente a trazer mais histórias poderosas como essa para vocês. Ativa o sininho para não perder nenhuma. Até a próxima!